Marcos capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso de número 22. Verso de número 22. Só quem achou, diga amém. Oh, glória. Deus é fiel, amém? Marcos capítulo 5, verso de número 22. Diz assim, olha. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Até aqui em nome de Jesus. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Glória a Deus. Som. Ei. Som. Cadê o outro? Feche seus olhos, queridos. Amém. Amém. Pai amado Deus, Senhor, estamos aqui, Senhor, neste momento, para te louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome. Pois estamos na tua presença, Senhor, porque podemos sentir a tua presença neste lugar. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, trate conosco, fale conosco. Pai amado Deus, que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Este, Pai amado Deus, é o tratado do Senhor para conosco. Jamais poderemos, Senhor meu Pai, sair da nossa casa e vir, Senhor meu Pai, até aqui, em nome de Jesus, Senhor, para poder, Senhor, ouvir aquilo, Senhor, que vem agradar ou massagear o meu eu, mas sim, Senhor, sair da nossa casa, vir para este lugar, Pai amado Deus, com o objetivo de te adorar, de te glorificar, e também ouvir, Senhor meu Pai, daquilo que o Senhor tem, porque somente o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós achamos que precisamos de algo, mas o que o Senhor tem para nós é algo totalmente, muitas vezes, daquilo que nós achamos que precisamos. Então, Pai, em nome de Jesus, enche mesmo o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. Pai amado Deus, com a Tua presença, com a Tua palavra, venha curar, venha libertar, renovar, restaurar, restituir a cada um, Senhor, que chegou neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, que venha ser cuidado, tratado, Pai amado Deus, por Ti. Cada um venha entender o propósito do que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite através da Tua palavra. Em nome de Jesus, estou aqui, Senhor meu Pai, como canal de bênção, como ferramenta nas Tuas mãos, para poder, Senhor meu Pai, fazer por este povo, servir, Senhor, a este povo e amar, Senhor, a cada um dos que estão aqui. E nós Te glorificamos, Te exaltamos por essa noite, por essa oportunidade, a qual nós não desperdiçamos, mas sim, Pai amado Deus, chegamos até aqui para poder Te louvar. Pai amado Deus, aqueles também que estão, Senhor meu Pai, nos Teus lares, assistindo, Senhor, através da transmissão ao vivo, ou até mesmo no emprego, ou na rua, seja onde eles estiverem, que sejam também, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, alcançados, através desta ferramenta que o Senhor tem proporcionado para nós, para levar o Evangelho a toda criatura. As nossas crianças que estão na salinha delas, sendo cuidadas com amor, com zelo, e sendo ensinado também a Tua palavra a elas. Abençoe, Senhor meu Pai, aqueles que têm disponibilizado a Tua vida a Te servir, cuidando das nossas crianças. Assim que toda honra e glória sempre seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém
e amém. Você pode tomar o teu assento, em nome de Jesus, depois aplaudir ao Senhor bem forte. Em nome de Jesus, fique em paz. Fique em paz. Vai fazer fundo? Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Deus falou muito, né, nessa semana em relação a esta palavra. E só que Deus ele revelou nessa palavra algo assim bem diferente daquilo que nós já ouvimos. E eu louvo a Deus pelos detalhes, porque é Deus confirmando a tua vinda e aquilo que Ele tem para nós. Então eu peço por gentileza para você que se atente bem, não converse agora com o irmão que está do teu lado. Se o teu pensamento, a tua cabeça está lá na sua casa, nas preocupações de amanhã, em nome de Jesus, traga para cá, não desperdiça essa oportunidade que Deus está te dando. Então, queridos, em nome de Jesus, Deus vai falar conosco através deste contexto, mas de uma forma diferente. Este contexto, toda essa narrativa que a Bíblia diz através desse contexto de Marcos capítulo 5, tinha um propósito para aquele momento presente, mas também tinha uma mensagem através daquele acontecimento para coisas que ainda vão acontecer. Então Deus, cada detalhe da tua palavra, cada detalhe daquilo que aconteceu, tem um porquê e tem um propósito. Tudo tem o seu significado. Por isso que eu peço para você que se atente em cada detalhe que Deus vai falar com você. É algo muito interessante, porque é a confirmação daquilo que está para acontecer através daquilo que já aconteceu. Então aconteceu algo, aleluia, através deste contexto de Marcos capítulo 5. Aleluia, que foi exatamente para aquele momento, para aquele tempo, para aquelas pessoas. Mas em cima disso que aconteceu, aleluia, tem algo, é algo tão interessante que a Bíblia, ela tem as suas revelações e os seus códigos, aleluia, em revelar para nós aquilo que está em oculto dentro da tua palavra. E quando nós buscamos e entendemos em relação a isso, Deus ele vai desvendando, Deus vai abrindo um leque tão gigante, e Ele vai mostrando coisas para nós, aleluia, dentro de um contexto que a Bíblia já narrou, que já aconteceu, dentro daquilo que ainda vai acontecer. Então nós vamos falar daquilo dentro deste contexto, dessa história, envolvendo 3 pessoas, envolvendo uma mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, que estava com enfermidade, envolvendo um homem, um príncipe da sinagoga, né, envolvendo também uma menina que tinha 12 anos, que era filha de Jairo. Então tudo isso tem um significado, tudo isso tem um porquê, e eu quero compartilhar com você de uma forma bem clara, da forma que Deus revelou através dessa palavra. Então se atente bem, fique com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, e vamos acompanhar claramente aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Amém, amados? Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. A Bíblia vai dizer assim, eu quero contar este contexto para depois entrar naquilo que Deus revelou dentro deste contexto. Que Jesus ele sai de um lugar, ele vai para outra banda, ele chega em Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega em Cafarnaum, a multidão que estava ali o esperando, apertam a ele, né? E vão seguindo a ele. Jesus, Tiago, ele tinha um objetivo. Ele tinha ali uma peregrinação, ele tinha um alvo para chegar, e o objetivo de Jesus na sua peregrinação era chegar até o Calvário. Então o que acontece? Jesus ele desce da onde ele vem, ele passa para outra banda, assim como a palavra de Deus diz. Ele chega naquele lugar chamado Cafarnaum. Tinha uma multidão, Mara, que já estava esperando ele ali, porque queria ouvir o que ele tinha para ensinar, queria uma cura, uma libertação daquilo que ele poderia fazer. Aleluias, e o povo vai o seguindo. E naquele momento a Bíblia vai dizer assim, que chega um homem, que era um dos principais da sinagoga. Nós vamos entender o significado, o que ele fazia. Ou seja, ele era o pastor daquela igreja, naquele lugar. E quando Jesus ele chega, ele não perde a oportunidade. Ele corre até Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra até o Senhor Jesus, ele apresenta as suas condições, a sua situação, o seu problema, aleluia, que estava dentro da tua casa. O problema não estava fora, o problema estava dentro. A dificuldade não estava no emprego, não estava na escola, não estava na rua, estava dentro da tua casa. E o problema, a Bíblia vai dizer que a filha dele estava doente, estava enferma. E naquele momento a Bíblia diz que Jesus dá ouvido a ele, e Jesus então vai com ele,
aleluia, até a tua casa. Olha que convite maravilhoso. Você imagina que oportunidade de Jesus entrar dentro da casa e poder fazer algo e resolver aquilo a qual ele estava passando, o problema, a situação a qual ele estava passando. A Bíblia vai dizer que ele rogava ao Senhor, se o Senhor impor as mãos, o Senhor pode curar, o Senhor pode trazer vida, então faça isso. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai. E quando Jesus ele decide em ir para a casa de Jairo, a qual ele apresentou, ele falou do seu problema dentro da tua casa, Jesus decide ir. No momento que eles estavam indo, eu fico imaginando, né, mesmo Jairo se rendendo a toda a religiosidade, porque ele, como um dos principais da sinagoga, ele tinha que seguir uma tradição, um costume, uma cultura, aleluia, aquilo a qual ele acreditava, mas ele quebra toda aquela barreira religiosa, ele reconhece Jesus como Messias, e ele apresenta os seus problemas, ou seja, aquilo que a religião, aleluia, não pôde fazer por ele, Jesus fez. Aí o que acontece? Jesus está indo com ele, e eu fico imaginando ele como homem, como pai, ele fica com o seu coração angustiado, desesperado, ansioso, porque ele sabia que a tua filha estava na tua casa e Jesus estava a caminho, mas ele queria que Jesus chegasse logo, porque o que ele passou para Jesus é: a minha filha está doente. E naquele momento que ele está caminhando com Jesus, eu fico imaginando algo, Carlos, que naquele momento que ele está do lado de Jesus, a multidão atrás, os discípulos meio que apartando, se não paravam Jesus. Eu fico imaginando que Jairo de cabeça baixa, né, assim bem ansioso, para poder Jesus chegar até a casa dele logo. Jesus do lado dele, ele com alegria no teu coração, dizendo: cara, minha filha vai ser curada por Jesus, porque ele está indo até minha casa. E naquele momento, ele continua caminhando e Jesus para. No momento que Jairo, ele está com o teu coração apreensivo, ali logo para resolver aquela questão, e quando ele cai, aleluia, a tua ficha, quando ele percebe Jesus não estava ali, mas Jesus para por uma causa. E naquele momento a Bíblia vai dizer que Jesus ele para, e ele olha ao teu redor e ele pergunta: quem me tocou? Vocês conhecem muito bem a história. E os discípulos vão falar para ele assim: Jesus, como que o Senhor fala quem te tocou, sendo que a multidão te aperta? Fala assim: não, mas alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. E naquele momento, uma coisa que é interessante nessa tradução que eu estava lendo, que eu preparei esse sermão, vai dizer assim, uma coisa que eu nunca tinha me atentado a isso, mas vai dizer que o quê? Que a mulher chegou até Jesus: se eu tão somente tocar, eu serei sarada. E a Bíblia vai dizer que ela tocou em algumas tradução vai dizer que ela tocou na orla, nas bordas da sua veste. Isso significa, como também eu já ouvi várias vezes pessoas falando, que ela chegou debilitada, arrastada, e tocou nas orlas, na veste, na ponta. Ela não poderia sair da situação que ela estava, senão pela lei ela poderia ser apedrejada, mas ela rompeu também isso, chegou até Jesus e tocou. Só que o interessante nessa tradução vai dizer assim, que no momento que ela toca, a hemorragia para. E pelo aquilo que a Bíblia diz, ela toca na sua orla, a hemorragia para, ou seja, ela é curada de imediato, ela levanta e se une à multidão. Porque a palavra de Deus vai dizer assim nessa tradução, aleluia, que Jesus para, olha, pergunta. A Bíblia não diz que ele olha para o chão, ela estava ali, pergunta. Aí vai dizer assim, que a mulher, por ouvir que Jesus o perguntou em quem tocou, aí ela se prostra e se humilha, se apresentando que foi ela que tocou. Então, ou seja, ela toca, é curada, levanta e se une à multidão. Ela não toca e se apresenta: fui eu. Ou ela continua prostrada. Não, ela toca, é curada, se levanta e fica ao meio da multidão. Jesus olha, pergunta, e naquele momento, por ela ver que Jesus estava perguntando e procurando quem a tocou, ela se apresenta, ela se prostra, se humilha. Aí Jesus vai dizer: filha, vai em paz, porque a tua fé te curou. Aí Jesus vai, no momento desse término, dessa situação maravilhosa que aconteceu, a Bíblia vai dizer que uns homens também da sinagoga chegam até Jesus, chega até onde eles estavam e direciona a palavra para Jairo, dizendo assim: Jairo, não adianta mais você, tomar tempo do mestre. Não adianta mais você pedir ou dar continuidade no convite para o Rabi ir até a tua casa. Por quê? Porque a tua filha morreu.
Naquele momento a Bíblia diz assim, e Jesus terminando de falar, ou falando, ouviu o que eles falaram para Jairo, e ele diz assim, não temas, apenas crê. Porque uma mensagem que chegou para ele foi exatamente para dizer, para interromper aquilo que ele estava no teu coração que Jesus poderia fazer na tua casa. Aí chega assim, para, não adianta. Nem adianta você orar, nem adianta levar ele lá. Porque ela já morreu e agora só basta você enterrar e pronto, acabou. Mas Jesus ouve aquilo e diz para ele, não temas, apenas crê, apenas acredite. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus chegando até lá, aleluia, ele entra na casa e está aquela choradeira dentro da casa, você imagina, e como aconteceu com Marta e Maria também, estavam ali os judeus tentando confortar, tentando consolar e tal. A Bíblia diz que havia um grande choro dentro daquela casa, e no momento que Jesus ele entra dentro da casa, a Bíblia diz assim, aleluia, que ele diz, não temas, porque ela não morreu, ela apenas está adormecida. E as pessoas que ali estavam olham para ele e dá gargalhadas, ou seja, zombaram daquilo que ele falou. Jesus toma uma decisão, fala assim, sai todo mundo daqui e vai embora. Eu não quero ninguém mais, eu não quero ninguém, sai todo mundo daqui. Se você quiser ficar do lado de fora, fique. O único que vai ficar aqui, que vai entrar dentro do quarto, sou eu, Pedro, João e Tiago. E as mães da menina, os pais da menina que está morta. Pois ela não morreu, ela dorme. E naquele momento a Bíblia diz assim, que aquelas pessoas saem, somente Jesus, os 3 discípulos e os pais e a menina que estava à cama, Jesus toca na tua mão e diz assim, Talita cumi, que significa, menina, levanta-te. A menina fica de pé, aleluia, Jesus pega ela e entrega no braço dos pais. E Jesus diz assim, olha, não conta por aí não o que aconteceu. Viva o milagre que eu fiz hoje na sua vida. E a Bíblia vai dizer então que naquele momento ele sai e muda toda a história daquela família. Só que dentro deste contexto, a qual acabei de narrar, daquilo que a Bíblia diz que aconteceu, Deus ele revelou algo tão extraordinário sobre detalhes disso, deste fato que aconteceu naquele tempo, mas em cima deste acontecimento, Deus deixou uma mensagem sobre daquilo que ainda vai acontecer. Então por isso que eu quero que você preste bem atenção nesses detalhes. Porque eu orei a Deus, Deus mostrou, Deus falou com referências bíblicas. Eu falei, Senhor, é isso mesmo. Deus falou, eu quero revelar para a minha igreja, em cima deste contexto, a mensagem que eu deixei daquilo que eu vou fazer para o meu povo. Eu falei, amém, aleluia. E o tema dessa mensagem é a cura da igreja judaica e a ressurreição da igreja gentílica. Então Deus ele vai, através desse contexto, trazer para nós um cenário daquilo que aconteceu, aleluia, ou em cima daquilo que aconteceu, daquilo que está por vir. Eu falei, Senhor, é isso? Deus falou, é isso, filho, fala, mostra para a minha igreja. Eu falei, amém, aleluia, glórias a Deus. O povo vai achar que é loucura, mas é Deus, que o que está na palavra é a palavra, eu louvo a Deus por isso. Eu falei, amém, Pai. Eu falei, Deus, e aí, tem algum tema? Deus tem. Fala assim, olha, a cura da igreja judaica e a ressurreição da igreja gentílica. Eu falei, amém. Glórias a Deus por isso. Este contexto é uma profecia do que está por vir. Aleluias. E olha para você ver, vamos voltar a recapitular de novo do que aconteceu, daquilo que eu acabei de falar, mas trazendo agora dentro desse contexto o que está para acontecer. Essa mensagem que Deus deixou, aleluia, essa mensagem que Deus deixou, em cima deste contexto que aconteceu, mas aquilo que ainda vai acontecer nas nossas vidas. Chegando Jesus em Cafarnaum, o chefe da sinagoga, chamado Jairo, se prostrou aos pés de Jesus. Ou seja, vamos entender quem é o chefe da sinagoga, ou os principais da sinagoga. Vamos entender o que ele faria, o que ele faz, e o que Jairo representa no nosso meio, no povo de Deus, no meio do o que Jairo estava representando, aleluia, no reino do Senhor, trazendo este contexto, usando a vida de Jairo e trazendo para os dias de hoje. Quem é Jairo no século 21? Qual foi a atitude dele? Se a Bíblia diz que Jairo ele era o chefe da sinagoga, é porque tem um propósito, tem um significado. Deus nunca colocou nada na tua palavra apenas para preencher aquele espaço.
Ele poderia muito bem colocar assim: tinha um homem chamado Jairo e se prostrou aos pés de Jesus, que o problema é que ele tinha uma filha enferma dentro da sua casa. Acabou. Não. Se a Bíblia diz assim: havia um homem, chefe da sinagoga, que se prostrou aos pés de Jesus e tal, porque tem um propósito. Quando vocês forem ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se atente a cada detalhe, a cada vírgula, a cada ponto, porque tudo tem um significado. Isso é exatamente os códigos que o Senhor deixa para nós em revelação dentro da tua palavra. E tudo Deus confirma na tua palavra, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. E o que acontece? Qual o significado? O que um chefe da sinagoga ele fazia? Você pode pesquisar depois, quem quiser, o esboço eu mando para vocês. O que o chefe da sinagoga fazia? Ele direcionava a adoração. Ou seja, ele era um líder, ele era um pastor dentro da sinagoga. Então a função dele, o propósito dele, aleluia, como homem de Deus, como a responsabilidade a qual ele tinha, era do quê? De direcionar a adoração. Ou seja, vamos adorar o Senhor. Todo mundo assim, entrou na sinagoga e tal. E naquele tempo, até os dias de hoje, na sinagoga, entra só homens e não mulheres. Eles têm isso, na cultura judaica tem isso. O Muro das Lamentações, até hoje, se você for lá, de um lado é os homens adorando e do outro lado é as mulheres. Então ele chegava para os homens que estavam ali e dizia: vamos adorar o Senhor. Boa noite a todos, tudo bem? Graças a paz. Amém. Seja bem-vindo à igreja família. Vamos adorar o Senhor. Então eles direcionavam a função. A responsabilidade do chefe da sinagoga era fazer isso, direcionar a adoração, chamar o povo para adorar ao Senhor. E o que mais, pastor? Um chefe da sinagoga, o que Jairo fazia era, aleluias, o que chamava a igreja a orar ao Senhor. Ou seja, era aquele que dobrava o joelho para poder orar pelo próximo. Era aquele que intercedia pela igreja. Era aquele que estava orando e se preocupava, aleluia, através da oração e intercessão pela vida do teu próximo. Isso era também uma responsabilidade de um chefe da sinagoga. Aleluia, e o que mais? Ele fazia a leitura da palavra. Que coisa pode desligar, por favor. Ele fazia a leitura da palavra, ele lia a Bíblia, ele ensinava. Ou seja, ele trazia as pessoas para poder ler a palavra, a Torá, para ele poder ler as leis, para ele poder ensinar. Este era o papel de um chefe da sinagoga. E o que mais? É o que esclarecia as escrituras, ou seja, era aquele que colocava em prática a palavra do Senhor, dava bons testemunhos. Então Jairo, a responsabilidade dele como chefe da sinagoga era exatamente fazer isso. Tá, pastor, e o que Jairo tem a ver com os dias de hoje, com as pessoas dos dias de hoje? Sabe o que Jairo representa para os dias de hoje? Qual é o papel de Jairo neste contexto para os dias de hoje? São os homens e as mulheres, aleluias, que adoram ao Senhor, que lê a palavra, aleluias, que intercede pelas pessoas, que amam as pessoas, que cuida das pessoas, que intercede pelas pessoas, paga preço pelas pessoas, é aquele que pratica a palavra de Deus. E eu creio, independente do que está acontecendo em todo o nosso planeta, todos os sinais que estão apontando, ainda pode até ter escândalo sim, por várias igrejas, várias lideranças, independente do que tenha acontecido, mas eu acredito que nos dias de hoje ainda tem mulher de Deus e tem também homem de Deus que ora, que ama, aleluia, que intercede, que dobra o teu joelho pela vida do teu próximo. O Jairo representado de hoje não representa somente a vida de um pastor, mas representa também a vida de um cristão, de uma mulher e de um homem de Deus. Quantos Jairos tem aqui nesta noite? Erga as tuas mãos. Você é um Jairo do século 21? Sim ou não? Você sabe que o mínimo de um papel de um cristão é orar, interceder, aleluia, ler a Bíblia, colocar a palavra em prática, é o mínimo que nós deveremos fazer. Então os Jairos dos dias de hoje, é você, querido. Os Jairos dos dias de hoje, é você que intercede, é você que não aceita, é você, querido, em nome de Jesus, que não aceita o mundo como está, a forma, aleluia, que as pessoas estão reagindo em relação às coisas de Deus. A pastora falou, a Bíblia diz em Mateus 24, que por se crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Eu quero dizer algo para você, e quero que você olhe para essa pessoa, quebra o gelo, em nome de Jesus, diz para ela assim: você não é, fale para ela em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, fala com o anjo, senão ela vai cair da cadeira de desânimo. Fala para ela assim: você não é esses muitos, você é aqueles, que seja a porcentagem que for, que ainda faz a vontade de Deus, que ainda ora, que ainda, aleluia, jejua, que ainda intercede, que ainda ama, que ainda abraça, que ainda perdoa, que ainda libera perdão, que ainda faz o papel de um cristão. Você é, em nome de Jesus, o Jairo do século 21. Aquele que ainda intercede, não se conforma com o mundo a qual nós estamos vivendo. É mister que isso acontece, mas nós não podemos, aleluias, entrar neste mesmo contexto que o mundo está hoje, por se crescer a iniquidade. Eu vou explicar um pouco sobre essa questão também da iniquidade. Então, para vocês entenderem em relação a isso, o Jairo do dia de hoje é você. É aquele que vai até Jesus, se prostra até Ele e apresenta, aleluias, o problema do próximo. Não apresenta só o seu problema. Eu estou problema. Não. O Jairo de hoje é aquele que dobra o teu joelho, se apresenta ao Senhor, aleluia, se humilha a Ele para poder apresentar o problema, interceder pelas dificuldades do próximo. Em nome de Jesus, igreja. É o que Deus Ele tem para a tua vida. É o que o Senhor Ele tem para a minha vida. E nós precisamos entender. Então, o chefe da sinagoga, a função era essa. Aleluia, aquele que chora e cuida uns dos outros. Aleluia, é você. Aonde, pastor? 1 Coríntios capítulo 12, 27. Aquele que ama uns aos outros. Aonde, pastor? João capítulo 13, verso 34. Aquele que se importa e clama uns pelos outros, ou seja, pela igreja de Cristo. Aonde, pastor? Atos capítulo 2, verso 44. Aleluia, rogo-te que imponha as suas mãos para que sare e viva. Ou seja, Senhor, em nome de Jesus, no teu nome eu peço, eu rogo-te a ti, faça alguma coisa pelo aquele problema a qual estou diante dele. Ore, se preocupe com o teu próximo, ore pelo teu próximo. Não podemos ser, aleluia, uma geração de crentes egoístas que se preocupa somente com os teus problemas. O que cabe é o meu problema estar resolvido e eu estar bem. O problema do meu próximo, ele que se vire. Não, está repreendido isso aqui. Em nome de Jesus, está repreendido. Sabe o que acontece, querido? Está repreendido você entrar aqui e ninguém te observar. Por quê? Porque você precisa chegar na casa do Senhor e ser bem acolhido, sentir amado, sentir abraçado. É isso que a igreja de Cristo precisa fazer. Isso não pode se apagar, isso não pode se acabar. Então fala em nome de Jesus. Se você não quer, beleza. Deus Ele dá o livre-arbítrio para todo mundo, poder de escolha. Mas se você quer ser literalmente hoje um Jairo do século 21, que você chora e cuida uns dos outros, aquele que ama uns aos outros, aquele que se importa e clama uns pelos outros, ou seja, pela igreja de Cristo. Repita comigo assim: eu sou. Em nome de Jesus, com convicção, eu sou. E eis-me aqui, Senhor, como um Jairo deste tempo. Então, Senhor, usa-me para interceder, para apresentar ao Senhor os problemas do meu próximo. Amém. Deus é fiel. E aí ele diz: rogo-te que imponha as suas mãos para que sare e viva. Ou seja, faça alguma coisa, por favor. Faça alguma coisa por ele. Faça alguma coisa por ela. Faça alguma coisa por esta casa. Aleluia, faça alguma coisa por essa pessoa que está com esse problema. Pastor, era a filha dele. É lógico que ele ia fazer. Sim, mas essa revelação que Deus está trazendo, aleluia, daquilo que está breve a acontecer, aquilo que cabe a nós a fazermos, é exatamente isso. Se preocupar, querido, em orar uns pelos outros. Marcos capítulo 5, do verso 24 ao 25. Jesus ouve Jairo e foi com Jairo. Olha isso, querido. Tiago capítulo 5, verso 16. A oração do justo pode muitos teus efeitos. Entenda uma coisa: quando você dobra o teu joelho, principalmente para orar pelo teu próximo, o Senhor Ele tem o prazer de ouvir. O Senhor Ele tem o prazer de ouvir.
Ou seja, entenda uma coisa, nunca será em vão quando você ora e quando você se importa com as dificuldades, as lutas e os problemas do teu próximo. O que acontece, pastor? Deus, Ele te honra. A oração do justo pode muitos teus efeitos. Jairo intercedeu. Mas no meio do caminho, uma mulher que já havia 12 anos. Quantos anos? Quantos anos? 12. Será que tinha nada a ver os 12 anos? Por que colocou na palavra 12 anos? O que importa isso dela ter 12 anos? Que ela ficou por 12 anos com este problema, com essa enfermidade, queridos? Tudo tem importância. Tudo tem um porquê. Nessa revelação que Deus traz, aleluia, em cima deste contexto do que aquilo, aleluia, que está para acontecer, é muito sério, é muito forte, é tremendo. Porque é o que acontece, mas no meio do caminho uma mulher que já havia 12 anos, que estava enferma, toca em Jesus, ou seja, esta mulher que toca em Jesus, representa exatamente a igreja de Israel. E nós vamos entender o porquê disso. Olha que interessante, é que quando, cara, tudo tem um porquê, se a gente entrar na palavra, a gente entender, ler, meditar, a gente vai entender o que Deus Ele quer revelar para nós em cima daquele contexto, que muitas vezes é apenas uma história simples, mas tem um conteúdo gigante dentro daquilo, a qual Deus Ele quer se revelar para nós. Olha que interessante, querido, é que quando a mulher fica enferma, no momento que a mulher ela pega a enfermidade, a Bíblia diz que ela ficou quantos anos com aquela enfermidade, com aquele fluxo? Quantos? 12. Ou seja, quando aquela mulher fica enferma é quando a filha de Jairo nasce. Ou seja, aquela mulher inicia a enfermidade nela, com fluxo de sangue, é no exato momento a qual a filha de Jairo nasce. E nós vamos entender o porquê disso. Ou seja, Israel nega Jesus como Messias na cruz. E é quando, aleluia, nasce a igreja gentílica. Quando o povo, aleluia, ele está na cruz, e a palavra de Deus diz que Ele coloca para o povo: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Ou seja, quem crucificou Jesus lá foi exatamente o povo para qual Ele veio. O povo rejeita, o povo não aceita Ele como Messias. Então no momento que Israel nega Jesus, naquela cruz, ele se adoece. E naquele momento que o véu do templo se rasga, nasce a igreja primitiva. A plenitude dos gentios se iniciam. Aquilo que seria só para os judeus, aleluia, nós começamos a fazer parte. Você se alegra com isso? O sangue que seria derramado somente para os judeus, irmã Fátima, aleluia, naquele momento que eles negam o Senhor como Messias, o sangue é derramado sobre nós. Você faz parte da igreja gentílica do século 21. No momento que eles negam, crucificando, prendendo ele lá, Israel adoece. Como, pastor? De que forma? Se nós formos lá em Daniel, a gente vai ver exatamente a profecia, 70 semanas, a profecia de Daniel. Vai dizer que Israel viveu exatamente até a 79ª semanas da profecia de Israel. Cada semana da profecia de Israel significa 7 anos. Então o que acontece? Quando chega nas 69 semanas da profecia de Israel, é exatamente no momento de se cumprir as 70 semanas, é quando Israel nega o Senhor como Messias. No momento que ele nega o Senhor como Messias, Deus ele para o tratar com Israel ali, e naquele momento o véu do templo se rasga e nós temos livre acesso, ou seja, direto ao Senhor, sem depender de sacerdotes. Naquele momento Deus ele para o tratado com Israel, e ele inicia a igreja primitiva, a qual eu e você nós temos acesso de dobrar o nosso joelho e sermos cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia! Falta ainda uma última semana, que é 70 semanas, que é o período de 7 anos do período da grande tribulação. É o momento que Deus vai tratar com Israel. É no momento que Deus vai trazer a cura para Israel por eles terem negado a Cristo. Então no momento que aquela mulher, ela inicia o fluxo de sangue nela, a filha de Jairo, aleluia, nasce. E no momento que Israel nega Jesus na cruz, é quando a igreja primitiva, ou a igreja gentílica, ela nasce. Uns dos mistérios do significado de 12 anos. O porquê 12 anos?
o porquê que a Bíblia faz questão de colocar os 12 anos ali. Eu falei, Senhor, se o Senhor revelou essa palavra dessa forma, traz para mim a revelação de cada detalhe, de cada vírgula, de cada porquê de 12 anos, o número 12, o que significa isso, Pai? E Deus foi revelando e tratando, aleluia, e mostrando exatamente qual seria o significado. Um dos mistérios dos 12 anos é, o primeiro, isso tanto faz para a mulher quanto para a filha de Jairo. Para a mulher, o número 12 representa a formação da nação de Israel, ou seja, igual às 12 tribos. Então o número 12, quando a Bíblia coloca aquela mulher, ela ficou exatamente com 12 anos enferma. Os 12, o número 12 significa exatamente as 12 tribos de Israel. Aquela mulher, pelos 12 anos que ela ficou, significa e apresenta como a igreja de Israel. Ou seja, a nação de Israel que foi formada por 12 tribos. Na numerologia judaica, o número 12 também representa o governo perfeito da ordem de Israel. Ou seja, o número 12 que é igual à nação. E 12 anos é igual a o governo e o tempo perfeito de Deus com o seu povo. Então, quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Os 12 anos também têm um significado, qual representa exatamente aquela mulher como um povo de Israel. O que mais, pastor? Marcos capítulo 5, do verso 26 ao 28. A mulher veio por trás dele e a tocou. Jesus, ele estava indo em direção e ela chega por trás dele. A Bíblia diz isso. Então, de Marcos capítulo 5, do 26 ao 28, a mulher veio por trás e tocou. Ninguém reconhece ninguém por trás. Você só tem certeza de quem é quando você olha de frente. Então o que acontece? Aquela mulher só se prostrou. Ela só se entregou, ela só se prostrou e humilhou quando Jesus parou, se virou e procurou quem era que tinha o tocado. Pastor, e o significado disso? Aleluia, Israel espera pelo Messias até hoje. Ou seja, mas não o reconheceu quando pisou em suas terras. Pois o Messias irá curar Israel e se apresentar a Israel. Israel irá se prostrar aos pés do Messias. Aleluia. Jesus veio, Messias prometido veio, pisou na terra, mas eles não o reconheceram. Por quê? Pela visão e por aquilo que eles argumentam de Jesus, eles olharam Jesus de uma forma diferente. Ou seja, eles olharam Jesus, aleluia, de uma forma a qual eles não o reconheceram. Porque para eles, o Jesus que viriam era exatamente para arrancar o governo romano daquele lugar, acabar com os impostos e trazer uma liberdade para ele, a qual eles esperavam, aquilo que eles queriam. Jesus viesse montado naquele cavalão branco, aleluia, naquele tempo, com uma roupa real, com a coroa de ouro, com o cetro na mão, com a capa de escarlate nas suas costas, e se apresentassem para eles como o rei, ou como o Messias esperado. Mas Jesus vem e se apresenta de uma forma diferente, a qual eles não o reconhecem. Mas quem é esse Jesus que senta com os pecadores? Quem é esse Jesus que caminha com aqueles que erram? Então a forma que eles olharam para Jesus foi de uma forma, aleluia, oposta daquilo a qual eles poderiam reconhecê-lo. Oh papai, e quantas pessoas hoje não consegue reconhecer Jesus na tua vida porque está enxergando Ele de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Muitas pessoas estão atrás de um Jesus que a Bíblia não fala, que a Bíblia não apresenta. Eles pensavam que Jesus viria desta forma, mas Ele veio de outra. Eles acharam que Jesus viria de uma família real, de uma família rica, de uma família a qual era popular naquele tempo. Não. Jesus, querido, ele vem de José e de Maria, uma família simples, de uma família que estava no anonimato, de uma família que ninguém dava nada. As pessoas entraram, aleluia, na entrada triunfal dele, que Jesus iria entrar todo estiloso, talvez num camelo rebaixado, com as rodonas, e cara, pagando. Não, Jesus entra no jumentinho, e as pessoas olham e dizem assim: meu, esse é Jesus. Mas pastor, as pessoas o reconheceram, receberam ele sim, mas depois o negaram. O que adianta recepcionar ele
da forma que Ele apresenta, mas não aceitá-lo da forma que Ele é, aleluias, e depois rejeitá-lo por aquilo que Ele tem. Eu quero dizer algo para a igreja: não é da maneira que nós queremos, é do jeito dele. Ele se apresenta da forma que ele é. Então, querido, quer conhecer, aleluia, quer ver realmente quem ele é, em vez de tocar por trás, dá a volta, então encontro com ele de frente. Jesus o negou, porque ela tocou, aleluia, o povo negou. Israel, representado por essa mulher, o negou porque tocou por trás, mas era a única opção que tinha. Mas ela tocou, foi curada e se voltou à multidão. Oh, Deus maravilhoso. Não sei você, mas eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. Oh, papai. Marcos capítulo 5, verso 29 e 33. Do verso 29 ao 33. A mulher tocou e foi curada, se levantou entre as multidões. Jesus parou e perguntou quem foi que tocou. A mulher se prostrou e se humilhou. Israel já está tocando e sendo curado. Ou seja, o que está para acontecer, que nós vamos chegar até o fim, você vai entender. Israel hoje, representada por essa mulher, já está tocando e já está sendo curado. Por quê, pastor? Olha que interessante, querido. Em uma matéria na Gospel Prime, tem uma estatística em 2013 que aponta que o número de judeus messiânicos, ou seja, os judeus convertidos, que reconheceram Jesus como Messias, olha isso, querido, em todo o mundo já passa de 300 mil. E são mais de 20 mil que vivem em Israel. Em 1948, aleluias, olha isso, era menos de 100 judeus messiânicos. O tempo é muito curto, porque Israel já está reconhecendo a Cristo como Messias. Israel representada por essa mulher, a qual Jesus ele revela para nós o que está para acontecer. É exatamente, a Bíblia diz assim, que no fim dos tempos, os filhos voltarão para casa, ou seja, os judeus voltarão para a sua casa, onde Deus vai tratar com o povo. Israel, como essa mulher, já está sendo curada. Israel já está, aleluia, Israel já está tocando, já está reconhecendo que aquele que veio há 2000 anos atrás foi o Messias prometido. É necessário sim que ainda nem toda a nação de Israel, nem todos os judeus reconheçam Ele como Messias, mas Israel, como essa mulher, já está no caminho certo, tocando e sendo curada. Ou seja, o termômetro da volta de Jesus está em Israel. E o que tem acontecido, o problema é, desculpa, mas eu vou falar, a gente tem uma facilidade de pesquisar tudo que não presta nas redes sociais, mas pesquisar o que tem acontecido lá. Isso eu não quero, não me interessa. Eu não tenho interesse por isso. Querido, é simples. O Senhor não deu a data que Ele vai voltar. Não sei se vocês perceberam, mas tem aí agora o relógio do Apocalipse. Quem já viu essa matéria, diga amém. Misericórdia, vocês não veem isso não? Só um. Alguém viu isso ou não? Adriana viu, quem mais? Ninguém viu isso. Cadê? Você viu, Maiara, quem mais? Mas alguém faz assim com suas mãos, querido? Não? Ô povo bom, que ninguém assiste televisão e ninguém fica na internet. Ô maravilha, hein? Glória a Deus. Aleluia, tem agora um relógio do Apocalipse dizendo que falta 100 segundos para o grande dia. Pesquisam isso depois, deixar vocês curiosos. Entra depois lá e pesquisa. Só que esses 100 segundos não é equivalente ao nosso relógio. Esses 100 segundos, que é esse relógio do Apocalipse, é um tempo diferenciado do nosso tempo. Então eles dizem, todos os dias eles atualizam isso, dizendo que agora faltam 20 segundos para esse relógio do Apocalipse chegar ao zero e acontecer alguma coisa. Pastor, misericórdia, pastor. Ai, pastor, eu ainda não casei. Ai, pastor, eu ainda não fiz o que eu
queria, então Jesus espera aí. Não, querido, Jesus está voltando e não falta mais nada para acontecer para Ele voltar. O que tem que acontecer hoje dentro de você é em nome de Jesus a dizer: Senhor, volta mesmo, Pai, aleluia, porque já faz 2000 anos que o Senhor morreu, e se ainda o povo não entendeu, mas pastor, a Bíblia diz que todo mundo tem que ouvir o Evangelho para Jesus voltar, beleza, a rádio serve do quê? A internet serve do quê? Os missionários que estão em campo levando o Evangelho para todo canto do planeta serve para quê? Querido, aleluia, Jesus está às portas para voltar e buscar a tua igreja, não que vai se preparar, mas a igreja que está preparada. Comece a se preocupar um pouco mais com isso. Devemos sonhar, devemos planejar, conquistar, lógico, não é errado, mas começa a se preocupar mais com isso. Eu vou pesquisar mais um pouco o que está acontecendo. Qual é o termômetro para Jesus voltar? Eu digo: Jesus, volta mesmo. Volta ontem. Volta ontem. Sabe por quê, querido? Eu poderia muito bem dizer assim: não volta ainda não. Por quê? Porque meu pai ainda não se converteu. Porque minha mãe ainda está. Que ainda tem pessoas que eu gostaria que seriam salvas. Mas a Bíblia diz assim, que no céu nós teremos muita surpresa. E não cabe a mim, a você, a convencer as pessoas. Quem está encarregado em fazer isso com muito amor é o Espírito Santo de Deus. Então olha para essa pessoa, dá um sorrisão para ela e fala assim: olha, fica em paz, descansa o teu coração, dê um bom testemunho, seja como Jairo foi, e deixa que o Espírito Santo convence, deixa que o Espírito Santo faz. Fica em paz em nome de Jesus. Deus é bom demais. E Deus, Ele é maravilhoso. Ou seja, aleluia, Israel já está tocando, está no caminho certo e já está sendo curado. Querido, olha que interessante, porque todo Israel irá conhecer Jesus como Messias no meio da grande tribulação. A igreja volta, a igreja arrebatada, o anticristo se apresenta, as duas testemunhas vão estar lá ministrando, falando, pregando o evangelho. 144 mil judeus vão se converter ainda nesse tempo, num período da grande tribulação, pregando também o evangelho. Aleluia, e quando completar 3 anos e meio, eles vão entender que quem veio foi o Messias prometido. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Porventura pode vir alguma coisa boa, Marcelo, de Nazaré? Eles disseram isso. O presente que eles receberam, eles o rejeitou. E naquele momento, quando Satanás, o anticristo, se revelar a todos eles, vão dizer: nós fizemos uma aliança com o anticristo. E que, achando que ele poderia ser o Messias prometido pelas suas características. Mas, quem realmente se apresentou a nós, foi o Yeshua Hav Mashiach. Ele, que é aquele que veio, ele foi aquele que parou, se virou e procurou, aleluia, é aquele que o tocou. Orexedecai. Marcos capítulo 5, verso 35, do 35 ao 36. Chegando alguns homens, falou que a sua filha já morreu, não tenho por que incomodar mais o mestre. Jesus, ouvindo isso, disse: não tema, somente crê. Aleluias. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Em Mateus 24:12 diz: por se crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O significado da palavra iniquidade: aqueles que é contra a verdade. Aqueles que é contra a verdade, aqueles que não aceitam o Senhor como a verdade na tua vida. Aleluias, o amor de muitos se esfriarão. E mais tem, olha que interessante, o que mais tem acontecido nos dias atuais são pessoas incrédulas, que não acreditam no que Jesus pode fazer. No que, ouvindo as pessoas que diz a você, que não vale a pena, né, você caminhar com Jesus. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Quando Jairo representando você, próximo a Jesus, apresentando as suas condições, chorando com uma dor por aquilo que estava acontecendo na tua família, ao teu próximo. Aleluia, chegaram aqueles homens a fim de desanimar, dizendo assim: cara, para, desiste, não vale mais a pena não. E é o que tem acontecido nos dias de hoje.
as situações que nós estamos, o meio que nós estamos, o cenário que nós estamos vendo, o que as pessoas estão deixando, aquilo que Jesus confiou em tuas mãos, as pessoas abandonando a presença do Senhor. O que tem acontecido mais, infelizmente, é de pessoas tendo Jesus não como o Messias prometido, mas tendo Ele como uma loja de conveniência, indo atrás de Jesus só por aquilo que Ele pode fazer. Eu vou na igreja porque está repreendido isso aqui, mas eu vou na igreja, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar com Jesus, por quê? Porque eu tenho medo de ir para o inferno, está errado. Eu vou para a igreja por causa de quê? Porque Jesus Ele pode abrir, Ele pode me dar, Ele pode fazer, Ele pode, querido, não, a Bíblia diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que você precisa Ele tem para te dar, mas Deus está dizendo, não se apresente até mim, não venha até a mim, aleluia, por aquilo que eu posso fazer. Promessa Ele tem, Ele vai fazer o que você deseja no teu coração, vai, desde que o nome dEle seja glorificado e honrado, mas o Senhor está dizendo, vem até a mim, por amor, aleluias. Sabe como? Entenda, a igreja, em nome de Jesus, coloca na tua cabeça, nós só podemos honrar Deus, se eu honrar o meu próximo. Não tem como eu dizer que eu amo a Ele, que eu honro a Ele, um Deus que eu posso sentir, sim, eu posso tocar, mas eu não posso ver. Como que eu posso dizer que eu amo a Ele, que eu sirvo a Ele, se eu não posso, aleluia, servir e abençoar o meu próximo? O amor de muitos tem se esfriado. E esses homens que chegaram até Jairo, representando nós hoje, como homem e mulher de Deus, chegaram para ele, olha, deixa quieto, abandona, ela já morreu, não tem mais jeito. Ou seja, oh glória, nossa, quantas pessoas estão desistindo da caminhada de Jesus. Oh Pai, eu estava ali atrás, agora na hora do louvor, e eu estava orando a Deus, e falando para Deus, Senhor Pai, aleluia, desperta o teu povo, sacode a tua igreja, que o teu povo não venha para a tua casa, aleluia, por conveniência, não venha para a tua casa, afim, não. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor pode fazer tudo aquilo que nós precisamos, mas que nós possamos estar aqui não por interesse daquilo que Ele tem. A gente quer a água da vida, a qual Ele é, mas nós não queremos dar o que nós temos, ou seja, o que Ele pede. A mulher samaritana, Jesus ele chega e fala assim, será que você pode dar um pouco da tua água? Ela diz assim, quem que você pensa que é? Sendo um homem judeu falando comigo, uma mulher samaritana, não dou. Aí Jesus fala assim, peraí, calma aí, Jesus. Eu tenho uma água que jorra da fonte viva, ele estava dizendo, isso que você vem buscar no mundo que nunca vai te suprir é o que eu tenho. E se você beber da água, é o que eu tenho, ou seja, se você beber daquilo, se você tomar posse daquilo que eu sou na tua vida, nunca mais precisará vir para o poço para poder pegar água. Ela fala, opa, essa água eu quero. Jesus, então dá primeiro o que eu pedi para você. Ela não. É a igreja hoje. Fala em pecado, não vou naquela igreja, fala muito em pecado, vou sair fora. Eu vou procurar igrejas que me convêm, eu vou procurar lugar que me agrade. A igreja perfeita é só na Nova Jerusalém. E depois que a igreja for arrebatada, depois de 1000 anos, será o juízo final, aí a Nova Jerusalém descerá. Então igreja perfeita é só na glória. Então nós precisamos parar, que muitas pessoas têm feito, de caçar lugares que agradem a ela. Sabe onde eu tenho que estar? Em lugares que me constrange com a palavra de Deus, não que me agrade. É isso que o Senhor está dizendo. Aleluia. Ou seja, Jairo, não adianta orar, jejuar, não adianta fazer nada, não adianta ir para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja já morreu. A igreja está morta. É o que o mundo hoje fala para nós, com o cenário que nós estamos enfrentando todos os dias, com as notícias que nós estamos enfrentando todos os dias. Vai fazer o que na igreja? Já morreu, já acabou, já não tem mais o que fazer, já não adianta mais.
Olha a situação, olha como está, é assim, se conforte com isso, aceita isso e pronto, acabou. Jesus, Ele está dizendo para mim, para você hoje, para confortar o teu coração, porque Ele ouve, e Ele diz para você hoje, e para a tua família, aleluias, não temas o que você tem ouvido, não temas pelas mensagens ou notícias que têm chegado até o teu ouvido, a fim de afastar-me da minha presença. Dizendo, apenas crê na minha promessa, porque eu disse que eu vou voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo meu sangue, independente do que tem falado ou não, dizendo para você, não vai, não adianta, não vai resolver. Jesus está dizendo, eu estou ouvindo, aleluia, e Ele responde no teu coração, na tua alma, no teu espírito, dizendo, não temas, apenas acredite, porque aquilo que eu prometi, aleluia, eu vou cumprir, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E outra, aquele que começou a boa obra na tua vida, eu vou até o fim. Não dê ouvido para que muitos têm dito que não vale mais a pena incomodar o mestre. Deus está dizendo, não me incomoda, porque quando você dobra o teu joelho, esfrega a tua cara no pó, representando humilhação, representando o abrir mão do teu querer, Deus está dizendo, não me incomoda, porque essa tua atitude chega como cheiro suave no meu trono. A palavra de Deus diz que lá no céu cada um tem um cálice, e este cálice é o cálice chamado de oração, que quanto mais você ora, aleluia, este cálice, ele é cheio, e vai chegar um tempo que este cálice se virá sobre a tua vida, dizendo, eu ouvi todas as tuas orações, eu colhi todas as tuas lágrimas, então eu derramo sobre a tua vida hoje toda a tua perseverança na minha presença. Não dê ouvido pelos problemas, não dê ouvido pelas dificuldades, não queira deixar de incomodar o mestre pelas notícias a qual tem chegado em teus ouvidos, a qual muitas vezes você mesmo fala para os seus ouvidos, não tem mais jeito, não tem mais como, não vai acontecer, não tem lógica isso acontecer. Deus está dizendo, não temas, somente crê. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou tratando com Israel, e ainda ouvindo Jesus, e ainda Jesus tratando com aquela mulher, e ainda Jesus tratando com Israel, porque Jesus, olha que interessante, querido, aleluia, Jairo, como um grande homem, uma grande mulher de Deus, hoje no século 21, ele traz, olha que interessante, ele apresenta a Jesus as dificuldades que a igreja está tendo, e naquele momento, da mesma forma, o tratado está sendo por igual, da mesma forma que o Senhor não abandonou, não deixou, e ainda está cuidando de Israel, é a forma que o Senhor está se aproximando a cada vez mais da igreja que está em uma cama, que precisa de algo vindo da parte do Senhor. Deus, Ele está no controle, de um lado a igreja gentílica, de outro lado a igreja de Israel. De um lado a igreja de Israel sendo curada, e do outro lado a igreja gentílica sendo alcançada, aleluia, por aquilo que o Senhor tem para fazer ainda na vida dela. Oh papai amado Deus, querido Jesus, Ele se atenta a cada detalhe, Ele se atenta a cada detalhe, aleluia, das nossas vidas. Oh Deus maravilhoso e fiel, oh papai, Deus é maravilhoso. Não temos, apenas acredite. Marcos capítulo 37, Marcos 5, do 37 ao 40. Jesus entra na casa e põe todos para fora. Ô papai, porque riram dele quando ele disse que a menina não estava morta, mas sim dormia. Nunca ninguém morreu na presença de Jesus. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Porque se a menina
representa a igreja gentílica e Jairo representa os homens e as mulheres de Deus hoje, apresentando para Jesus a igreja gentílica que está deitada a uma cama, que precisa algo da parte de Deus, aleluia, que está doente, que está adormecida, mas não morta. Por quê? Aleluia, a morte só acontece quando o cérebro para, e a Bíblia diz que nós somos o corpo e ele é a cabeça. Então por isso que ele diz assim, aleluia, ela não morreu, ela dorme, porque quando ele é a cabeça, nada pode morrer. Pode até sim adoecer, ficar numa cama enferma, mas morrer não. E por isso que riram dele dizendo, como diz nos dias de hoje, não adianta nada ir para a igreja, já não acontece mais nada, já não acontece, já não muda mais nada. Jesus está dizendo, opa, pode até estar numa cama enferma, mas ela não morreu. Ela não morreu. Aí o que acontece? Oh, Deus maravilhoso. Todo mundo chorando. Morreu, menina. Aí Jesus entra no meio da multidão. Jesus não se relaciona com a sua intimidade com multidão que só está atrás dele por interesse de alguma coisa. Aí o que acontece? Ele entra e ele fala, ou seja, ele promete. Ela não morreu, mas ela dorme. A igreja de hoje, a multidão de hoje, não acredito. O grande Tomé do século 21, só acredito vendo, acredito nada, capaz. Aí Jesus pega e fala assim, por favor, todo mundo se retire da casa. Casa significa, aleluia, querido, papai, um lugar especial para se relacionar. Quarto significa intimidade. E nessa situação que aconteceu aqui, quando ele põe todo mundo para fora, eu falei, Senhor, e qual o significado disso? Deus diz, vai lá em Mateus capítulo 13, do verso 36 ao 43, o que é, Senhor? A separação do joio e trigo, a qual ele passa na peneira, e aquilo que é trigo, aleluia, é o Senhor separado. Se retire quem não crê, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Papai amado, aqueles que dão risada quando ele diz que vai fazer, aleluia, são exatamente os incrédulos dos dias de hoje. E é impossível. Pastor, mas o senhor não sabe, eu já vivi tanta situação, eu já ouvi de tantas coisas, eu já ouvi de tantas ministrações, pastor, que aconteceu, não aconteceu. Desculpa, então você ouviu o homem e não a palavra de Deus, porque o que vem da palavra de Deus, ela se cumpre. O que vem da palavra de Deus, ela se cumpre. Tem muitas pessoas frustradas, porque receberam profetadas e não profecias. Aí não acredita naquele que pode mudar a tua história. Quando Deus daqui de cima do altar, usando um comedor de arroz e feijão, como muitas pessoas, através da palavra diz para você, Jesus pode mudar a tua história, Jesus vai mudar a tua casa, Jesus vai transformar o teu casamento, o teu filho. Muitas pessoas não têm uma reação por fora, mas por dentro está dizendo, até parece, não tem como. E essa falta de fé que é colocado, chamado como incredulidade, é na hora que Deus fala, por favor, se retire. Separação do joio e do trigo. Só vai morar no céu. Paulo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu vou me matar, eu não suporto essa situação. O que eu tenho que fazer? Crê somente em Jesus. E o que mais? E será salvo tu e a tua casa. Crê somente em Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha aqui, carcereiro, coloca a tua fé em Jesus, porque você e a tua casa serão salvos. Não sorri da promessa que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Ele pode. Ele pode. O homem chega até um ponto que ele não consegue mais. O homem chega até um ponto que não tem mais palavras. O homem chega a um ponto que não tem mais força, não tem mais como alcançar. Mas ele está dizendo, eu posso. Então não dê risada, não sorri. Não desacredite. Porque este momento, colocar para fora aqueles que sorriram, eu estou dizendo exatamente
o que vai acontecer, o que está em Mateus capítulo 13, verso 36 ao 43, a separação. Papai, que mais? João capítulo 11, do verso 21 ao 26, somente aquele que crê em mim, mesmo morto, viverás. Ela não morreu, ela dorme. A Bíblia não relata, mas de uma coisa, Júlio, eu tenho a certeza, que no momento da casa, quando Jesus diz isso, Jairo e a tua esposa segurou nas mãos do Senhor e disse: Senhor, eu acredito, eu vou te apresentar o problema, a qual muitos estão me consolando, dizendo que não tem mais o que fazer. Muitos estão chorando, tentando me consolar com isso. Não, mas entra, por favor, entra. Eles não acreditam, mas eu creio. Eu acredito no que o Senhor pode mudar a história daquilo que está sobre a minha cama. Marcos capítulo 5, do verso 41 ao 43. Aleluia, a menina representa a igreja gentílica que não está morta. Paulo diz: desperta tu que dormes. O Senhor diz que contra o meu povo não vale encantamento. Igreja, o mundo tem tentado, aleluia, encher os nossos olhos daquilo ao qual o Senhor não aprovou. Papai amado Deus, Deus é fiel. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aqueles que têm um papel de Jairo hoje, que ora, que chora, que intercede, me leva até o quarto. Papai amado Deus, quando eu entrar no teu aposento, ou seja, quando nós como igreja começarmos a interceder e orar para a igreja, que igreja somos nós, o Senhor Ele vai fazer algo, a qual está prestes a acontecer. O Senhor vai ressuscitar, o Senhor vai colocar de pé a igreja que hoje está deitada. Eu vou repetir. Está prestes o que o Senhor vai fazer, porque o Senhor vai colocar de pé a igreja que está deitada. Qual igreja, pastor? Começando por nós. Que igreja, pastor? Começando por mim. Porque, querido, de em pé, se eu sentar, eu tenho desejo de deitar, eu tenho desejo de morrer. A igreja não morreu, mas ela está deitada. Por quê, pastor? Porque o interesse da igreja hoje é diferente daquilo que o Senhor espera de nós. O que nós precisamos? Precisamos melhorar muito. Muito. Precisamos muito de interceder para que o Senhor venha mesmo. Venha mesmo, que interceder para que o Senhor Ele venha entrar num lugar secreto, num lugar íntimo, aonde a igreja está deitada, aleluia, a qual as pessoas não mais acreditam. O Senhor Ele separa e diz: eu vou tratar com aquele que acredita, eu vou ressuscitar e colocar de pé aqueles que ainda acreditam no meu poder, no impossível. O Senhor está dizendo: que igreja que Ele vai ressuscitar e colocar de pé? A igreja da família? Não, eu e você. Que comece por mim, Senhor. Que comece por mim. Tem mais alguém comigo aqui ou não? Que comece por mim. Que o Senhor começa a ressuscitar a quem está deitado. Qual o significado disso, pastor? Qual o significado de o estar deitado? Pouco se importa. Ou seja, Deus em segundo plano. O Senhor está dizendo: eu vou tocar nas mãos da minha igreja. Glórias a Deus, eu vou dar uma ordem para ela, Talita Cumi, aleluia, ou seja, eu te dou uma ordem, igreja gentílica, aleluia, eu dou uma ordem hoje, aleluia, a minha igreja, porque Israel, aleluia, já está sendo curado, eu vou tratar, eu tenho algo, mas hoje, as orações dos homens e das mulheres estão trazendo, aleluia, estão trazendo, invocando a Cristo, através do Espírito Santo, para um quarto secreto, um lugar de intimidade, para ressuscitar aqueles que estão em coma, espiritualmente falando, aqueles que estão
deitados, e o Senhor hoje, Ele está tocando nas minhas mãos, nas nossas mãos, dizendo: Talita cumi, ou seja, eu te dou uma ordem, ressuscita agora, se coloque de pé, a minha igreja, a qual eu escolhi, não desista, aleluia, porque o Senhor hoje, Ele quer te usar, Ele quer te usar, Ele quer te usar, Ele quer hoje te colocar de pé, sabe por quê? Morto não pode ressuscitar morto, aleluia, querido. Quem está deitado não pode colocar ninguém de pé, sendo também deitado. O Senhor ressuscita a igreja hoje, colocando de pé, dizendo: eu te coloco de pé, eu te ressuscito, eu te sustento, para você com as tuas mãos, da mesma forma que eu fiz contigo, fazer também com aqueles que estão caídos, adormecidos, aleluia, no teu aposento. Aposento significa o quê? Zona de conforto. Eu quero ficar deitado do jeito que eu estou, da maneira que eu estou. Deus está dizendo: não, eu estou hoje ressuscitando a minha igreja, aqueles que têm sido Jairo no século 21, para poder fazer por aqueles que ainda estão deitados, e que nós possamos ser o primeiro para isso, que nós possamos fazer parte, desejar em fazer parte daquilo que Deus Ele tem. Oh, papai amado, Deus maravilhoso. Capítulo 5 do verso 42, diz que ela tinha 12 anos, ou seja, 12 anos a filha de Jairo, o mesmo significado. O 12, por ser a igreja gentílica, representa os 12 discípulos. A igreja primitiva se iniciou pelos 12 discípulos, e por aquela menina representar a igreja gentílica, o 12 significa equivalente aos 12 discípulos. E o que mais, pastor? 12 anos, o governo e o tempo perfeito de Deus com o seu povo. Estamos vivendo há 2000 e poucos anos da plenitude dos gentios. Nós estamos dentro exatamente, aleluia, dessa questão, oh papai amado Deus, do tempo perfeito de Deus para o seu povo. É o tempo dele. Não podemos orar contra aquilo que Ele já determinou que vai acontecer. Terceira guerra, a misericórdia está repreendido. Está repreendido, não, Senhor, não deixa acontecer isso. Ele está dizendo assim: mas eu já determinei que vai acontecer. A gente não pode orar contra aquilo que Ele já determinou. Isso são sinais para a tua volta. É mister que aconteça, ou seja, é necessário que isso venha acontecer. O que eu tenho que orar é: Senhor, se já está nesse ponto, é porque o Senhor está às portas. Ou seja, eu como Jairo, eu vou chegar até o Senhor e eu vou apresentar a situação do meu próximo, para que esse também seja ressuscitado. Oh Deus maravilhoso. Em Joel capítulo 2, fala de um grande avivamento que está para acontecer. E este tempo está próximo. Jesus está curando a igreja de Israel e ressuscitando a igreja gentílica. Para nós finalizarmos, Joel capítulo 2, verso 28 diz: aleluias, e há de ser que depois, toma posse aí, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Para isso acontecer, você precisa estar ressuscitado, precisa estar de pé, e é o que o Senhor está fazendo hoje conosco. Verso 29, também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, ou seja, você que se coloca como servo e serva na presença do Senhor. Ele está dizendo em Joel capítulo 2, verso 29, e também sobre os servos e servas naqueles dias, derramarei do meu espírito. Verso 30, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e colunas de fumaça. O Senhor está dizendo: eu estou ressuscitando aqueles que estavam em coma, para poder ser canal de bênção, ferramenta para o que Joel diz em capítulo 2, verso de número 29. Isso só vai acontecer exatamente depois que o Senhor ressuscitar a igreja que está sobre uma cama. Desperta tu que dormes, que os nossos interesses por Ele seja por aquilo que Ele é e o que Ele fez, e as outras coisas serão acrescentadas. E o Senhor quer que você esteja disposto
para que Ele venha, toque nas tuas mãos e ressuscite, e seja colocado de pé, para poder fazer aquilo que Ele tem para fazer. Quantas profecias dizendo do que está próximo, do que está perto de acontecer. Nós queremos o que mais de Deus para entender que Ele está às portas. Então, amado e amada, que hoje seja diferente na tua vida. E ressurreição significa que Ele traz à vida aquilo que estava morto. Não somente, Ele não ressuscita apenas a cabeça e o corpo continua morto. Ele não ressuscita apenas o coração batendo, mas o cérebro morto. Ele não ressuscitou apenas as pernas, aquela menina para ela ficar de pé, mas o tronco para cima morto, não. Ele ressuscitou, ou seja, Ele trouxe vida para todo o corpo. Ou seja, Ele está ressuscitando tudo que estava morto sobre a tua vida. Receba isso da parte de Deus e queira estar pronto e apto para que Ele venha entrar no teu aposento e ressuscitar aquilo que está morto. Se coloque de pé. Eu quero estar orando com você.